Pessoal, eu queria falar um pouco sobre responsabilidades e autoridades, voltada à análise preliminar de risco. Nós temos algumas condicionantes, eu tenho insistido como técnico em segurança do trabalho, eu tenho falado sobre as questões da análise de risco. Na minha página no YouTube, Professor Leomar Aragão, você vai ver vários dos vídeos postados lá mostrando claramente sobre alguns incidentes acontecidos. Então nós temos que fazer uma análise preliminar de risco diante desses vídeos e vermos o quanto estamos falando em relação a esse processo. Tem aí algumas responsabilidades que precisam ser obedecidas e normalmente estão passando batido por essas responsabilidades. Quais são? Responsabilidades e autoridades envolvidas dentro do processo. Cabe aos coordenadores, cabe aos supervisores, cabe aos líderes e técnicos exigir a prática desta instrução. No momento que você for fazer a análise preliminar de risco, você precisa, bem como, agir dentro do aspecto de segurança do trabalho. Os técnicos de segurança do trabalho não podem fechar os olhos diante de uma situação muito vulnerável como esta, aonde a identificação de perigos, a identificação e avaliação de risco precisa ser feito de forma imediata. A definição de todos os controles precisa ser contínuo em todos os momentos. Normalmente a análise preliminar de risco está sendo feita de uma forma muito subjetiva. Ou seja, nós precisamos fazer uma análise preliminar de risco imaginando, de fato, que algo pode acontecer. Não pode ser uma ferramenta onde a gente vai trabalhar baseado em situações que eu vou entender que aquilo como algo que nunca vai acontecer. Ou seja, aquilo passa numa situação onde os responsáveis pelo processo acabam vendendo aquela ideia de que esse mecanismo ele é mecânico e não prático. Então, dentro da análise preliminar de risco, nós precisamos entender que esse aspecto de segurança ele precisa ser identificado e avaliado desde a hora que você sai da sua área de serviço, desde a hora que você faz o seu planejamento. São muitos os acidentes que, quando a gente vai fazer a análise desses acidentes, a gente fica por entender o porquê e a falta de compromissos das empresas voltada a essas condicionantes. Isso custa caro para você, gestor. Isso custa caro para você, empresa, onde não tem envolvimento voltado a essa situação em segurança do trabalho. É muita ignorância nós imaginarmos que nada vai acontecer, que nada pode acontecer. E isso, de fato, pode acontecer e você depois vai pagar caro por isso. Então eu te peço, gestor, fica muito atento. Entra na página do professor Leomar Aragão, você vai ver vários dos vídeos lá, que a gente fica por entender dentro de análise desses vídeos o porquê que acontecem os acidentes. Ou as pessoas não estão nem aí para o processo, ou as pessoas não querem envolver no processo, pensando somente na produtividade, ou as pessoas estão sendo irresponsáveis em todos os sentidos, imaginando ele resguardar ali somente o seu cargo sem pensar nas pessoas envolvidas no processo como um todo. Então nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos acreditar que o processo operacional ele precisa ser cumprido de forma muito coerente. Ele precisa ser cumprido de forma onde a sua empresa montou todo o processo de responsabilidade. Aonde a sua empresa está dentro desse processo inserido, ele fez um documento aonde mostra ali claramente que esse processo precisa ser obedecido. Eu estou falando isso de forma muito clara porque o número de acidentes está sendo muito grande. Está faltando bloqueio de energia para a área de NR10, está faltando cumprimento de bloqueio de energia para a área de NR10, está faltando procedimento para trabalho em altura, está faltando procedimento do uso correto do cinto de segurança, do uso correto dos EPIs, está faltando procedimento e conscientização aos profissionais voltados à área onde não está sendo atuante os seus líderes, os seus coordenadores, supervisores e gerentes, aqueles que estão inseridos dentro do processo operacional e administrativo.